Recebi várias perguntas no Instagram sobre a comparação de Tesouro IPCA 2035, ou seja, um título público que vence em 2035 e paga para você juros além da inflação, com o CDI, por causa de um post, né, de uma publicação ali na rede vizinha do Guilherme Zanin, que ele é também, inclusive, um CFA, né? E ele fez um estudo bem interessante, trouxe alguns dados e agora eu gostaria de comparar com você o resultado e fazer alguns acréscimos. Depois ele fez, obviamente, uma errata, né? Conforme nós veremos aqui, tem uma pequena inconsistência nos dados, mas eu achei muito interessante o racional, né, para nós podermos comentar o comparativo entre o CDI e também o Tesouro IPCA, que agora estão com realmente taxas elevadíssimas, né, para vários padrões históricos, conforme nós veremos. Então, ele fez esta publicação aqui, mostrando que desde o começo de 2016 até agora, né, praticamente final de 2024, você teria, com um investimento somente no CDI, algo um pouco acima de 100% de rentabilidade nominal em reais, e quando você compara ali com o Tesouro IPCA 2035, você teria algo próximo a 60%, tá? E, portanto, muitas pessoas, obviamente, tiveram muita dúvida, né? Como que isso daí é possível, sabendo que, inclusive, né, as pessoas se lembravam que em 2016 as taxas de juros estavam muito altas. Muitas pessoas alegaram nos comentários que a pessoa deveria esperar o vencimento, porque teoricamente o Tesouro IPCA deveria render mais, mas não se trata disso, né? Conforme você observa aqui neste gráfico do próprio site do Tesouro, a gente observa aqui o título do Tesouro IPCA com juros semestrais de 2035, e aqui a gente vê as taxas, né? E a gente observa o quê? Que ali no começo de 2016, final de 2015, as taxas eram de aproximadamente 7,5%, 7,3% ao ano, além do IPCA, o que é muito em linha com as taxas que nós temos hoje em dia, também praticamente este mesmo valor. Portanto, mesmo que a pessoa tivesse ganhado, né, por marcação ao mercado, pelo fato de ter ocorrido uma queda dos juros, como eventualmente poderia ter perdido pelo fato de os juros terem subido posteriormente, este vai e vem não deveria impactar o retorno quando a gente compara dois pontos no tempo, que é justamente o começo de 16 e aqui o começo de 2025, porque nós temos dois momentos exatamente com as mesmas taxas, portanto a marcação a mercado não interferiu no resultado nesta janela em específico. É óbvio que se você pegar um outro período, estou comparando aqui o começo de 2016 com o final de 2019, naturalmente você teria além, né, do carrego, né, ou seja, do juro que você ganha ao longo do tempo, você teria um grande ganho por marcação ao mercado, porque as taxas caíram. Não é o caso aqui que nós estamos observando, né? E observe algo interessante. Quando nós observamos o Tesouro IPCA, não com juros semestrais, mas o apenas, né, o NTNB principal, que é o IPCA mais 2035, portanto, que acumula os juros dentro dele, aqui nós temos o mesmo racional das taxas, né? As taxas eram praticamente equivalentes, mas quando a gente observa a questão do preço, eu vou observar de fato o crescimento do capital já com os juros acumulados, né? E quando a gente observa o crescimento do acumulado do capital, né? Ali no começo de 2016 você poderia comprar um título público deste daqui aproximadamente por R$ 680 e hoje ele estaria valendo R$ 2.076, ou seja, é um ganho realmente bem significativo. Se você observar não o Tesouro IPCA 2035 normal, né, que acumula, mas o Tesouro IPCA com juros semestrais para 2035, você teria um ganho bem menor, né? Ou seja, um ganho ali de aproximadamente desde R$ 2.400 até R$ 3.900, que é um ganho de 60% aproximadamente, muito próximo com este ganho aqui de 60% aproximadamente que nós havíamos observado no gráfico, né, que havia sido disponibilizado anteriormente, e na prática este ganho ele só se refere à questão da inflação. Por quê? Porque este gráfico aqui ele demonstra o preço do Tesouro IPCA 2035 que paga os juros semestrais, ou seja, você não acumula os juros. Pelo fato de não acumular, você sempre tem, teoricamente, somente o valor venal do título que vai vencer em 2035, que é reajustado pela inflação ao longo do tempo, acrescido, né, ou diminuído de acordo com as variações de juros. Mas como a gente observa aqui uma diferença apenas, né, de dois momentos em que o juro ele era igual, ou seja, 7,3% no começo de 2016 e 7,3% no final de 2024, a diferença entre esses pontos deveria ser tão somente a inflação e de fato ela foi. Quando nós observamos nesse gráfico aqui do mais retorno, exatamente ali entre 1º de janeiro de 2016 e agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, né, agora dia 27, 28 de dezembro, a gente vê o quê? Que o Tesouro IPCA 2035
ele rendeu aqui aproximadamente 200%, né? 200% já com ali os nossos juros acumulados. Apenas uma rentabilidade teórica de IPCA mais 7,3, que foi exatamente a taxa que você tinha no começo de 2016, até hoje também dava exatamente o mesmo retorno, ou seja, de fato, entregando o IPCA mais o juro, né? Se a gente observa apenas o IPCA, que está nessa linha roxa aqui, você teria exatamente ali os 57%, 60%, que é exatamente a diferença que você teve entre o preço dos títulos públicos 2035 sem o pagamento de juros. Ou seja, se você só tivesse a inflação, você teria ganho 57%, com os juros você teria ganho ali 200% praticamente, e comparando aqui com o CDI, que rendeu exatamente ali um pouco mais de 100%, 113% para ser mais específico, portanto aqui uma rentabilidade inferior ao Tesouro IPCA, que de fato, né, sendo adquirido aquela taxa realmente muito alta, gerou um resultado realmente muito bom, né, muito bom no período, obviamente, pressupondo, né, quando nós observamos essa questão de taxas de juros, por que eu não compro apenas títulos públicos ou títulos que pagam taxas altíssimas? Porque taxas altas embutem riscos altos, né? Qual é o risco? É o risco de não mais se confiar no Brasil, de a inflação ela aumentar muito, como aconteceu, por exemplo, na Turquia, né, que a Turquia tinha uma inflação muito parecida com o Brasil, 5, 6%, na década anterior, e depois perderam a mão totalmente no controle da inflação, que superou 80%. A dívida ela foi corroída por conta disso, uma forma de pagar a dívida pública inflação, né? E, portanto, você teve ali uma fuga de capitais muito grande. A lira turca, que estava pareada com o real praticamente hoje, você precisa de 35 liras turcas para comprar um dólar, né? Ao contrário do real, que hoje pelo menos você precisa de apenas, né, 6 reais para comprar um dólar. Mas este é o receio do mercado, né? Este é o receio do mercado de ter taxas tão altas. O mercado ele exige, ou seja, quando eu falo mercado, eu quero dizer você, né? Eu quero dizer os investidores exigem realmente taxas muito altas para justificar o risco de desvalorização do câmbio, né? Para justificar o risco de um calote implícito através de inflação, né? E mesmo que você pense, não, mas ele está protegido pelo IPCA. Bom, obviamente, né, você está protegido pelo IPCA na medida em que o IPCA ele reflete bem ali a sua cesta de consumo. Isso não ocorre sempre quando as taxas de inflação elas aumentam muito, né? Ali acima de 40%, 50%, 60%, como pode acontecer em países realmente um pouco mais problemáticos, tá? Não estou dizendo que isso aí vai acontecer com o Brasil, né? Falar basicamente de macroeconomia é fazer futurologia, não é o meu papel aqui. É o meu papel apenas mostrar que taxa alta equivale a risco alto. Você tem que ter essa percepção e mostrar que muitas vezes, né, quando a gente observa até, por exemplo, este gráfico aqui que eu mostrei, embora ele possa parecer um pouco contraintuitivo, de fato é o CDI rendendo mais, na prática não foi verdade, né? Porque aqui não estão embutidos os juros, né? Apenas o diferencial de inflação que foi de 60% no período, e mostrando realmente como as taxas brasileiras elas são cíclicas, né? Então só para explicar o racional aqui, e sempre para você ter em mente quando você observa um gráfico, para você apenas pensar, né, se aqueles dados de fato eles são factíveis ou não, né? Eles são realistas ou não. Se você gostou desse conteúdo, você pode observar também aqui embaixo a consultoria que eu presto, né, através da Auction, como empresa que eu tenho com outros sócios, para que você tenha ali a sua carteira analisada, para que você tenha não só a sua carteira, mas toda a sua situação pessoal, né? Nós fazemos reuniões para entender de fato a sua situação, então basta você clicar aqui no link da descrição, que temos também outros materiais gratuitos para você, além de você obter mais informações sobre a nossa consultoria para personalizar a sua carteira, seja no Brasil, seja no exterior. Aqui apenas comentei a questão de renda fixa, mas é essencial que você tenha uma carteira global de aposentadoria, até para proteger você de riscos muito grandes, como nós observamos aqui na questão da renda fixa brasileira, certo? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!